Boa noite a todos, que a paz de Deus esteja sobre nossas vidas, amém. Vamos em Coríntios 11, 17. Vou ler aqui pausadamente e vou explicar o que dá para entender aqui, porque eu sei que tem pessoas que não entenderam ainda, que não compreendem. Nos dias da Santa Ceia, os pastores nem pregam, né? Só leem, mas não explica direito, né? E as pessoas ficam sem entender. Eu não sei nem por que eles não pregam essa mensagem, apenas só falam por cima quando é dia da ceia, mas não ensinam essa mensagem aqui, né? Mas eu vou aqui passar para vocês entenderem então. 1 Coríntios 11, 17 diz o seguinte: Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Ou seja, né, Paulo está dizendo: estou escrevendo aqui para vocês, não com a intenção de elogiar vocês, tá? Porque o que vocês estão fazendo aí tá errado. Então não esperem que eu vou falar coisas boas para vocês. Então nem espere isso, tá? Eu não louvo isso. Isso não é louvável o que vocês estão fazendo, tá? Do jeito que vocês estão fazendo. Então já começa por aqui, tá? Então é o 17. Agora o 18. Porque antes de tudo, estou informado haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio. Aqui está dizendo o seguinte, né? Que ele foi informado, tá? Avisaram ele que estava havendo uma divisão lá dentro da igreja. Não da igreja que ele estava indo, mas na igreja que ele foi, né? Que ele tá, nessa que ele tá falando, tá? Que foi informado que está havendo divisões. E eles, em parte eu creio. Por quê? Porque ele já conhecia muito bem como é que é o pessoal, né? Então ele já sabe muito bem qual é o problema que estava lidando. Então, assim, eu acredito que, assim, em parte eu creio porque tem coisa ali errada e eu não vou, né? Não vou nem, nem aceitar isso, né? Como bom, né? Eu não vou nem, como é que eu vou dizer? Eu acredito que isso está acontecendo porque eu já sei que tipo de igreja que eles são. Então vamos lá. É esse que Paulo está falando. O 19. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em nosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. O que está falando? Ele está dizendo o seguinte: olha, o jeito que você está fazendo aqui, tá? Essa forma, essa bagunça toda que você está fazendo aqui dentro, isso não é ceia, nem aqui nem na China. Isso que vocês estão fazendo aqui não é ceia, porque a ceia do Senhor não é dessa forma. Vocês acham que é assim, vocês acham que é dessa forma, mas não é, tá? Isso aqui não é ceia. O que vocês estão fazendo aqui é qualquer coisa menos a ceia do Senhor, tá? É isso que Paulo está falando. O 21, porque ele estava falando antes, né? Quando você se reúne para comer, vocês fazem essa bagunça toda aqui. Então isso aqui que vocês estão fazendo não é a ceia. Agora o 21. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tem fome, ao passo que há também quem se embriague. Ou seja, o que estava acontecendo ali? Estava acontecendo o seguinte: olha, tem gente aqui dentro, tá? Que está comendo demais, está comendo porque sente fome, parece que não comeu em casa, aí vem pra cá e quer comer tudo, come mais que os outros, não espera ninguém, então vocês estão comendo tudo. Tem gente aqui que tá se embriagando, parece que tá, né? Parece que tá no bar, tá bebendo, tá enchendo a cara, tá até embriagado aqui dentro. Isso aqui tá uma bagunça. Tem gente que quer comer e não pode porque não sobra nada, e tem gente que precisa tomar, mas não pode tomar porque não tem mais nada, porque tem gente comendo demais, tem gente bebendo demais.
Tá tudo assim desorganizado, tá uma bagunça isso aqui. Isso tá uma bagunça. O 22. Não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que não têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. O que está dizendo? Por acaso vocês não têm casa para comer, não? Vocês não têm onde comer, onde beber, não? Porque quando você chega aqui, você chega aqui, né, com fome, parece uns esfomeado, parece que não come em casa, parece que não bebe. Ou se vocês querem comer e vocês querem beber dessa forma, vou comer em casa, pô. Vamos para casa, vamos comer, vamos beber, pode fazer o que vocês quiserem, mas não dentro da igreja. Dentro da igreja temos que ser comportados, temos que esperar uns pelos outros. Isso aqui não é boteco, isso aqui não é restaurante. É isso que Paulo está falando. Era essa bagunça que estava acontecendo. No 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. O que está falando aqui? Olha, eu recebi do Senhor as instruções da ceia. Porque Paulo, ele não participou da ceia do Senhor. Ele não participou no momento que estavam os 12 apóstolos, mais Cristo ali. Então ele não participou nesse dia. Mas ele foi instruído nisto. Com certeza, os apóstolos falaram para ele como era que se fazia a ceia. Olha, Paulo, a gente se reuniu assim, Jesus pegou o pão, partiu, cada um, né, foi partindo para os outros, assim foi distribuindo, e depois comemos. Aí depois Jesus pegou o cálice, deu graças, bebeu e deu um para cada e o mesmo cálice, né, foi dando para cada pessoa, foi, né, passando um por o outro. É assim que foi a ceia, a união. Por quê? Porque o pão representava o corpo e o vinho representava o sangue. Então, foi assim que era a ceia que a gente fazia com Jesus, com o Mestre. Então, Paulo estava falando: olha, eu recebi da parte do Senhor. Eu recebi as instruções de como foi feita a ceia. E pelo que eu recebi do Senhor, essas instruções, pelo que eu estou vendo aqui, não tem nada a ver com aquilo que eu recebi. Não tem nada a ver com aquilo que me falaram. Não tem nada a ver com aquilo que a gente fazia junto, né? Entre nós. É totalmente diferente. O que você está fazendo aqui é uma bagunça. Não é isso. Isso aqui não é ceia. Isso aqui é uma bagunça. O que vocês estão fazendo aqui. O 24. E tendo dado graças... Não, perdão. O 25. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança, no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o bebedes em memória de mim. O 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Toda vez que você come o pão e bebe do cálice, você está anunciando a morte do Senhor até que ele venha. É isso que ele está falando. Olha, toda vez que você participa da ceia, não é um comes e bebes, não é uma festança que vocês estão comemorando. Vocês estão simplesmente anunciando a morte de Cristo. Vocês estão participando da mesma ceia que ele participou junto com os apóstolos. Até que ele venha. Quando ele vier, ele fará uma nova ceia com todos, mas aqui vocês estão anunciando até que ele venha. Não é uma comilança, não é algo que não é um restaurante, não é um boteco. Aqui tem que ser respeitado. É o corpo e o sangue que vocês estão se alimentando. Representa isso. O 27. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Ou seja, aquele que não se examinar e bebe da ceia, está condenando a si mesmo.
porque está participando da ceia indignamente. Você está entendendo? Ou seja, quando você pega o pão e você bebe o cálice, o vinho, você está participando do corpo e do sangue de Cristo. Mas quando você faz isso, né, sem a menor preocupação da sua própria vida, quando você não se examina, quando você não pede perdão para Deus dos teus pecados, mas quando você se alimenta disso de qualquer jeito, de qualquer maneira, achando que é um banquete, achando que está numa mesa de bar, sem se examinar, sem pedir perdão, sem nada disso, quando você simplesmente, porque o que vocês estão fazendo aqui é isso, vocês estão comendo, bebendo, sem se importar com nada, simplesmente, não sei, parece que vocês estão em casa. Então quando vocês estão comendo e bebendo disso aqui, né, da ceia, quando vocês comem e bebem da ceia, é algo importante, tá? Quando vocês fazem isso de qualquer jeito, de qualquer maneira, olha, isso aqui não é brinquedo. O que vocês estão colocando para vocês, nas vidas de vocês, pode ser a justificação ou a condenação. Então, pare e pense antes de participar. Não participe da ceia indignamente. Peça perdão para Deus, peça perdão para o teu próximo. É quando você sentir no coração que não deve nada para ninguém, digamos assim, que você está com a consciência tranquila, limpa, com as mãos limpas, digamos assim, não questão de higienização, como muitos colocam aí afora, mas com as mãos limpas, que eu digo que consciência tranquila, que você possa colocar a sua cabeça no seu travesseiro e dormir em paz, sem preocupação alguma, sem dever nada para ninguém. Então, quando vocês participam dessa forma, vocês estão, né, fazendo o correto, com paz, com consciência limpa. Mas quando vocês começam a fazer coisas erradas, pecam contra Deus, fazem coisas erradas para os outros e tal, com a consciência totalmente pesada, e participam da ceia de qualquer maneira, sem se examinar a si mesmo, vocês estão colocando a vida de vocês em risco, vocês estão condenando a si mesmo. Vocês estão trazendo julgo para vocês mesmos. É por isso que vocês estão dormindo na fé, doentes na fé. Paulo fala aqui também, no 29. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, no 30. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Então, quando você for participar da ceia, primeiro, espere um pelos outros. Não tenha pressa. Não é para você encher a barriga, tá? Lembre-se que aquilo ali é o pão, é o vinho. Não é um banquete que você serve em casa. Não, é só o pão e o vinho, tá? Se examinem primeiro. Peça perdão para Deus, dos teus pecados, tuas falhas, teus erros, enfim. Aí você participa. Mas espere uns pelos outros. Deixa dar o amém para cada coisa. Não vá comendo às pressas. Ah, eu vou comer agora porque daqui a pouco vai vir o cálice do vinho. Eu vou encher. Agora eu vou comer, vou encher depois com o vinho. Não, não é assim. Tudo no seu devido tempo. Todo mundo come, todo mundo se alimentou. Aí agora depois vai vir o cálice, todo mundo vai beber, enfim. Mas com ordem, com decência, juízo, para não juntar sobre si uma condenação. É por isso que muitas das vezes muitas pessoas ficam doentes e acham que porque as coisas, né, do mundo, é porque o inimigo está
contra você, não sei o que. Não, 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 não. É porque muitas das vezes você participa da ceia doente. É porque muitas vezes você participa da ceia dessa forma. Aí fica doente. É por isso que muitos ficam fracos na fé. Não permanecem muito tempo na fé. Porque participa de qualquer jeito. Acha que a ceia é algum tipo de brinquedo. E não é brinquedo. Não participam dessa maneira. Faz as coisas direito. Fazem as coisas direito. O 31. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Ou seja, é isso que está falando. Julgue a si mesmo. Será que eu devo de comer do pão dessa maneira? O que foi que eu fiz de errado? Julgue a si mesmo primeiro. Porque se você tem a condição de se auto-julgar a si mesmo, é a mesma coisa de que Deus vai julgar vocês. Mas se vocês não julgar, não acham que Deus não vai julgar vocês, Deus vai julgar vocês. Tá entendendo? Então, julguem a si mesmo. Não os outros, mas vocês mesmos. É quando vocês julgarem a si próprio tudo que tiver de errado ou alguma coisa, enfim. Ou até coisas boas. Você não fez nada errado, mas você simplesmente só quer agradecer a Deus. Amém. Mas primeiramente, façam essa análise, este autoexame de si próprio. Para depois participar. Tá? Para depois participar da ceia. No 32. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Ou seja, quando o Senhor nos julga, quando o Senhor nos dá disciplina, é para nossa correção, para nós aprendermos. Para quê? Para que nós vamos aprender a não fazer as mesmas coisas que fazíamos antes, aprender a nos comportar diante do Senhor, para que a nossa condenação ou o nosso julgamento, não sei o que for, não seja igual, para que o Senhor não nos trate igual àqueles que já estão condenados. Você está entendendo? Mesma coisa que um pai, né, vê os amigos e o filho ali, talvez brigando ou fazendo alguma coisa errada. Aí o pai dá uma bronca em todo mundo, praticamente, vai dizer assim: "Oh, o que vocês estão fazendo aí, não sei o que, tal, tal". Mas particularmente, ele vai o quê? Vai pegar seu filho, né? E vai dar uma correção nele. E não vai dar correção em todo mundo, apenas vai falar o que tem que falar, para não fazer mais isso. Cada um tem os seus próprios pais que vai fazer suas correções. E ele vai pegar seu filho e vai corrigir seu filho. Vai dizer: "Ô filho, você fez assim, 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 eu não quero mais que faça isso". E assim, cada um vai. Para quê? Para que não haja contenda nem confusão, né? Porque senão, se o pai, né, de outra pessoa, né, se for corrigir da maneira que corrige seu próprio filho, o outro vai dizer: "Tá, mas quem és tu para corrigir meu filho dessa forma?", né? Então vai haver uma contenda. Então Deus, ele vai corrigir seus filhos para quê? Para que as coisas aconteçam da forma dele, do jeito dele, para que nós não venhamos sofrer as consequências dos outros. Porque os outros já estão condenados, digamos assim, naquela hipótese, naquele momento. Então nós seremos justificados porque nós aprendemos, nós somos corrigidos por Deus e Deus nos ensinou, nós aprendemos. E aqueles que não quiserem aprender sofreram a condenação. Mas isso é em outra ocasião. Mas é isso que estou querendo dizer aqui. Que Paulo, na verdade, está falando aqui. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis,
para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Ou seja, Paulo está dizendo o seguinte: olha, irmãos, quando vocês se reunirem de novo para fazer a ceia, tá? Vocês façam as coisas certas. Esperem um pelos outros. Não façam o que vocês fizeram aqui. Façam diferente. Eu agora estou instruindo de novo vocês como é que tem que ser feito. A próxima vez, façam direito. Se você tem fome, se você está com fome, vá para casa. Come em casa. Bebe em casa. Enche a tua barriga em casa. Aí, vocês vêm e participam da ceia. Para não participar ela com fome. Porque se vocês participam da ceia com fome, primeiramente que vocês já estão se autocondenando. Por quê? Porque vocês vão comer do pão não com a intenção de, né, em memória de Cristo, mas com a intenção de encher a barriga. Então, se vocês tiverem fome, coma em casa. Até hoje, nos dias de hoje, se vocês forem para a igreja com fome, com a intenção de, depois do culto eu vou comprar um lanchinho, né? Porque já pensa, né? Principalmente com... E o interessante aqui sempre é nos domingos que tem lanche na igreja para vender. E praticamente as ceias são sempre nos domingos. Sempre no primeiro domingo do mês. Então as pessoas, muitas delas já não comem em casa para comer na igreja. Aí até acabar o culto elas estão com fome. Aí participam dignamente da ceia porque estão participando com fome. Então você tem que se examinar, tá? Não façam mais isso. Como em casa. Mesmo que a intenção de vocês depois é comprar um lanchinho no final do culto, tudo bem. Mas primeiramente, comam em casa. Se alimentem em casa. Forrem o estômago de vocês em casa. Aí participam do culto, participam da ceia sem intenção de forrar o estômago, sem que a barriga venha fazer aquele movimento, né, de fome. Participam da ceia, da mesma forma que você participou do culto. Aí depois que terminar o culto, você pode comprar um lanchinho para comer em casa, aí outros 500. Mas não vão para a igreja no dia da ceia com fome. Comam em casa. Comam em casa. Bebam em casa. Para quando chegar na igreja, não venham participar com fome. Jamais participe da ceia com fome. Observe uma coisa, tá? No dia da ceia de Cristo, eles foram participar do banquete. Primeiro eles comeram. Depois eles participaram da ceia. Houve um banquete primeiro. Na mesa ali não tinha somente um pão e um cálice. Havia um banquete. Eram os preparativos. Primeiro eles comeram, depois participaram da ceia. Então, faça a mesma coisa. Se alimentem primeiro. Não vão em jejum. Se você tem algum jejum para terminar no domingo, então nem façam no dia da ceia, gente. Por favor. Ou se fizerem, então termine antes de começar o culto. Mas não participe da ceia em jejum e não participe da ceia com fome. E toda vez que você for participar da ceia, você espere uns pelos outros, coma e
e beba com a intenção que é o corpo de Cristo e o sangue de Cristo. Mas não vão com a intenção de forrar o estômago, porque isso não se faz, tá? Isso não se faz. Então, quando você for participar da ceia, gente, vá com a intenção, de que a ceia do Senhor e não um comes e bebes. Esse comes e bebes nós teremos lá no céu, lá na glória, porque daí não será a última ceia, será a primeira ceia, né? Com todo mundo. Com todo mundo. Mas não vão com fome, porque se você for com fome, você está atraindo para você mesmo um julgamento, condenação. E isso não é legal. Aí você examine a si mesmo, vê se não tem nenhum pecado, nenhuma falha, nenhum erro. Claro que todos nós pecamos e erramos todos os dias, e todos os dias nós temos o que falar para Deus. Cada dia é algo diferente, tá? Então a gente tem algo sempre a falar com Deus. Então então não participe da ceia do Senhor de qualquer jeito. Não participe da ceia de Deus